Amém. 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 4, diz assim: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Amém. Irmãos, nós queremos examinar aqui o grande alerta. Nós temos aí nos nossos arquivos uma série de mensagens que dizem: Israel, o retrato da igreja. E diz: Israel, o retrato da igreja 1, 2, 3, 4, foi assim uma coisa. E aquilo ali eu aprendi muito, foi muitas lições para mim. E eu posso saber qual vai ser a desgraça e a glória da igreja. Por quê? Porque já está tudo retratado em Israel. Acredite. É por isso que a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, que está lá em Apocalipse, representa tanto Israel quanto a igreja. É uma única representação, tanto para os dois segmentos. E quando Jesus Cristo ressuscitou, a primeira pessoa para quem ele apareceu foi um homem ou uma mulher? Uma mulher, porque a mulher representava tanto Israel quanto a igreja. E ele foi e disse o que para essa mulher? Mandou ela anunciá-lo. Ide e anunciai aos meus irmãos que eu estou vivo. E vai, diz para eles que eles vão me encontrar no lugar que eu determinei. Isto é fantástico, incrível, extraordinário. Mas vamos voltar aqui, e você vai ver que no verso 5, disseram: já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Não queremos ousar declarar uma ordem, uma sequência cronológica, mas aqui declaramos um motivo pelo qual Israel caiu. Qual é ele? Simplesmente porque pediu um rei? Tá, aí tem um erro terrível, que o Senhor vai dizer que eles não te rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim com essa petição, com esse ponto de vista. Porém, eu vejo aqui que eles dizem o seguinte: como o tem todas as nações. Irmãos, você tem que discernir o que você tem. Lembra que a Escritura diz assim: olha, não olheis para a riqueza dos ímpios. Você não pode olhar para o que os outros têm. O glorioso tem quem tem Jesus Cristo. Às vezes, andando pela rua, eu vejo as pessoas soltarem dos seus carros. Eu digo assim: meu Deus, aquele carro ali custa mais caro que um apartamento. Aquele carro, eu diria assim, aquele homem, se ele conhecesse a verdade, ele trocaria tudo que ele tem para andar a pé que nem eu. Eu jamais trocaria o que eu tenho por nada do que ele tem.
qual a sua visão do seu Deus? Israel olhou, é como tem todas as nações, olha lá a guerra, tá vendo? Vai um rei todo bonito, de espada, de escudo, capacete, de sandálias, olha lá num cavalo branco, no seu manto. Nós queremos assim ser representado por um rei. Não quero que Deus reine sobre nós, eu quero um rei. Olharam para as outras nações, esqueceram do que eles tinham, que é semelhante àquilo que Pedro diz: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, selecionados para anunciar a virtude do século vindouro. Lá em Isaías capítulo 1, no verso 3, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não sabe nada, o meu povo não me conhece, não tem discernimento. Erro ocorrido na nação de Israel não é o mesmo erro ocorrido nos nossos dias? É exatamente o mesmo erro. Por isso que nós somos, irmãos, não só a restauração, nós somos a revolução da própria restauração. Sabe por quê? Qual foi o erro de Israel? Pedir um rei. De rei para presidente, qual a diferença? Por isso que nós somos a visão revolucionária do Evangelho. Assim como eles erraram em pedir um rei, eu erraria do mesmo jeito se eu credibilizasse um presidente sobre a minha vida. Está entendendo? Está conseguindo entender? Estou falando claramente, eu preciso ser mais detalhista. Eles quiseram um sistema humano para reinar sobre eles. Deus está dizendo assim: eles rejeitaram a mim, Samuel, mas eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Você vai conferir no verso a seguir, a mesma coisa que eles fizeram no tempo do Egito. Eu libertei, eu abri mar vermelho, eu dei maná, eu fiz a rocha jorrar água, eu fiz tudo por eles. Eu sepultei os inimigos, mas eles não fizeram lá no meio do caminho um bezerro para andar por vista e não por fé. Agora estão repetindo a dose, querem um rei, para olhar para o rei, andar por vista e não por fé, porque quem tem Deus sobre a sua vida só pode andar por fé, é crer no impossível e no invisível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Hebreus 11:3. Sem fé você não vai a parte algum. E ora, a fé é firme fundamento. Fé é firme fundamento. É sobre fé que você edifica. E fé é quando você não vê, mas crê. Quando Tomé, que muita gente lembra só do episódio da incredulidade de Tomé, que representava na verdade os judeus que só andam por vista. Tomé disse: se eu não tocar, se eu não pegar, eu não crerei de modo algum. Jesus depois se manifesta e diz assim: Tomé, porque tu viste, tu creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas Tomé não ficou só nessa incredulidade não, irmãos. Ele foi martirizado pelo Evangelho em outros países. Porque era impossível, depois de uma experiência dessa, continuar do mesmo jeito. Você quer uma experiência com Deus? Para que você nunca mais seja o mesmo? Tem experiências, irmãos, que é como que uma porta que se fecha nas nossas costas e não nos deixa nunca mais voltar atrás. Certa vez eu fui arrebatado aos céus,
e contemplei rios espirituais e seres angelicais. Meu irmão, por mais que eu queira, isso não me deixa voltar atrás de jeito nenhum. Eu sei o que eu vi, eu sei com quem falei. É impossível negar isso. Eu desafio as colunas e as pilastras. Eu desafio o diabo, porque eu sei que trago no meu ser as marcas de Jesus Cristo. Nós precisamos de experiência com Deus. Aí sim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Quando você sabe em quem confia. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eles andaram por vista, eles perderam a fé. Um primeiro ponto que nós podemos identificar como uma queda terrível na nação de Israel. Pois Deus declara no verso mais à frente, dizendo que eles o rejeitaram. Samuel, me rejeitaram. Mas essa história vai se repetir lá no Novo Testamento. Pilatos diz o quê? Quem vocês querem que eu solte? Jesus, vosso rei? Não, crucifique esse daí, isso aí é o resto da humanidade. Crucifique isso daí. Nós queremos Barrabás. Barrabás é gente boa, ele era estuprador, salteador, assassino. Isso é que é isso que nós queremos. Ah, é isso que vocês querem? É isso que vocês terão. O holocausto foi e mostrou o que eles escolheram. Eles pediram. Eles não pediram estupro, eles ganharam no holocausto. Eles não pediram esquartejador, eles ganharam no holocausto. Eles não pediram assassinos. Hitler foi levantado pela mão poderosa do diabo para dar a eles o que eles pediram. Mas nós temos pedido sangue sim, mas o sangue que nos redime, para botar as nossas vestes brancas, alvas, para que Cristo Jesus seja glorificado. E tem mais, a exemplo da Bíblia. Se alguém tem outra visão e quer me mostrar diferente, sente e vamos conversar. Eu aceito tudo que o Espírito Santo me ousar dizer, me revelar. Agora, palavras persuasivas de sabedoria humana não vai me convencer, porque eu trago marcas no meu ser que são irremovíveis. Essas marcas são para me conduzir em triunfo ou são para, se eu as negá-la, me lançar no inferno? E se tem um lugar que eu não quero ir, é nesse inferno. Aqui, o rei não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele mesmo reinasse sobre esse povo. E aí Deus vai dizer assim: eles querem um rei, Samuel, dá para eles um rei, porque eles estão olhando as outras nações, eles não estão vendo que as nações têm rei sim, mas não tem vitória. As nações têm rei, mas não tem Jeová Rafa, o Deus que cura. Olha as nações enfermas. As nações têm rei, mas precisam ser também salteadores para ter o pão à mesa. Eles não têm Jeová Jireh, o Deus das provisões. As nações têm rei, mas não têm paz. Eu sou o Jeová Shalom, eu dou a paz. As nações têm rei, mas não têm guia. Eu sou o Jeová Nissi, o Senhor que te guia. As nações têm rei e têm os seus exércitos, mas não têm a vitória, porque eu sou o Jeová Sabaote, o Senhor da guerra. Eles esqueceram, eles quiseram agora a estratégia dos reis, a visão humana, mas Deus fez eles lembrarem mais tarde, mas não adiantava. Lamentações capítulo 4 vai mostrar que não adiantou mais nada. Tantas passagens da Escritura vai mostrar que eles depois: Senhor, como tu eras conosco no passado. Senhor, lembra-te da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, lembra que nos tiraste com mão forte do Egito. Não lembra nada, meu irmão, Deus já esqueceu. Eles rejeitam Deus e depois quer que Deus os abrace.
A quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Agora, quando eles começam a clamar e a lembrar, aquela estratégia de guerra que Deus deu em Jericó, não foi nenhuma arma que derrubou os muros de Jericó, foi a mão de Deus. Cadê a mão de Deus agora? Já era. Eliseu, aquele grande profeta, ele sozinho cegou um exército inteiro. Cadê os profetas? Já era. Deus está mudo, se calou. E aquela guerra que nós vencemos, quando Deus disse, nesta peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor que peleja as vossas guerras. Querem guerrear? Faz o seguinte, pega os levitas com os instrumentos de música e os sacerdotes atrás e vão para a guerra, porque eu sou o Senhor da guerra. Cadê ele agora? O rei não resolveu o problema, porque só Deus resolve. Eles esqueceram das estratégias. Em Josué capítulo 23, no verso 10, Deus diz assim: um de vós perseguirá a 1000, porque eu pelejo por vós. Um perseguir a 1000? Fantástico, extraordinário, gloriosíssimo. Eliseu, quando cegou o exército dos sírios, os expôs diante de Samaria. Quando o rei de Samaria viu aquele exército, todo mundo cego, guiado pela voz de Eliseu, o rei sacou da espada e queria ferir aqueles homens. Eliseu falou assim: não, fere aqueles que tu conquistares com a tua espada, isso aí é vitória do Senhor, não toque nenhum deles, põe diante deles um banquete, serve a eles, deixa eles comerem, beberem em paz e voltar com vida para o seu Senhor. E agora? Israel está pedindo um rei, está cancelando a ação direta de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da nação, porque não só pelo fato de pedirem um rei, mas um rei segundo os moldes das nações. Essa que foi a desgraça de Israel. Quando os inimigos projetavam os seus projetos lá aos arredores para atacar Judá, Jerusalém, o povo de Israel, Deus revelava a Eliseu quando ele estava lá dormindo, e Eliseu dizia assim: olha, rei de Israel, não vai pelo caminho tal, olha, povo de Israel, não segue o caminho tal, porque tem emboscada, tem inimigo naquele canto. E os reis se desesperavam, os inimigos ficavam desesperados. Tem traidor no nosso meio, tem espião no nosso meio, porque tudo que a gente projeta aqui, eles lá ficam sabendo. Entende o Deus que nós servimos? Ninguém pode te pegar de surpresa, ninguém pode armar um laço no teu caminho, ou Deus quebra ele ou te manda se desviar. Ninguém te destrói, porque Deus tem os olhos como chama de fogo e tudo vê. Mas Israel agora está realmente perdendo a visão espiritual. Isso vai dar numa situação muito complicada lá na frente, vai dar em tantos problemas, até que vai chegar um ponto em que o Império Babilônico tem que invadir e acabar com tudo, e só vai restar para eles lamentações, dores, tristezas. Eles esqueceram de Deuteronômio, verso 20, capítulo 20, verso 1.
Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carro, cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele que te tirou da terra do Egito é contigo. Eles esqueceram que quando Senaqueribe cercou Judá, Deus, através do profeta Isaías, zombou do inimigo, e era uma grande multidão, e Deus disse o que? Olha, esses grandes exércitos, eles não lançarão uma flecha. A filha de Sião maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. Nós estamos zombando de Senaqueribe. Ele não pode fazer nada. Eu vou acabar com o exército dele em uma noite. Eles esqueceram que um anjo saiu e feriu 185 mil homens. E o líder desta nação que estava contra Israel foi cair lá na sua terra, morto pelos próprios filhos, na casa do seu Deus pagão. Esqueceram dessas coisas, por isso caíram. Aquele povo que deveria ser a glória das nações, o povo que recebeu promessas, o povo que foi eleito por amor, foi o povo que hoje, meu irmão, se alguém olhar para ele e ver qualquer coisa, menos Deus. Mas não esqueça que Israel é o retrato da igreja. Da mesma maneira que Israel rejeitou Deus para aceitar um rei ou um presidente, e caiu e ficou envergonhado, como se vê no dia de hoje, a igreja é a mesma coisa. Nós somos um povo que já tem a sua lei, o seu estatuto. Já temos as nossas regras e já temos um rei que está escrito na própria Escritura, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. No verso 8, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o fez a ti. Deus faz menção do episódio do Egito, porque ali foi quando o povo passou a andar por vista e não por fé, contrariando o que Abacuque vai dizer no capítulo 3, a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e dos campos as malhadas sejam arrebatadas, e não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É andar por fé e não por vista. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja um caos, não hajam ovelhas, não hajam vacas, o curral esteja tudo vazio, esteja tudo disperso, esteja tudo um caos terrível, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele me fará andar altaneiramente, porque torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará seguro, diz a Escritura. Quer andar com Deus, meu irmão? Só existe um caminho, é Mateus 6,33, buscai primeiro reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, é você andar com vista no impossível e no invisível. Israel depois vai consumar a sua queda quando eles largam de vez os seus pergaminhos, como diz Oséias. Ali Deus revela o propósito que Deus tinha e revela a queda de Israel, demonstrando que os rejeitou completamente. Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Acabou, faltou conhecimento.
para que nós não caiamos nos mesmos caos que caiu a nação de Israel, vem Jesus Cristo e diz em João 5,39: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em João 7,38 ele diz: se alguém crer em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Paulo entende e deixa um conselho em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. João 8,32, Jesus Cristo diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade... Israel rejeitou o conhecimento, por isso não pôde ser liberto de coisas que parecem boas, mas que o final do caminho é caminho de morte. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final é caminho de morte. Dizem por aí que o homem mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos. Ele só será o mais poderoso do mundo o dia que não existir mais crente em Jesus Cristo nesta terra. Ele será o homem mais poderoso do mundo o dia que a igreja for tirada deste mundo. Ele será o mais poderoso do mundo o dia que o Espírito Santo procurar sobre a terra e não achar mais ninguém que seja templo dele. Ele será o homem mais poderoso do mundo o dia que o Espírito Santo não encontrar ninguém desejoso de ouvir a sua voz e se tornar casa e morada sua. Ele será o mais poderoso do mundo o dia que homens valentes dispostos a viver e morrer por Cristo saiam dessa terra. Aí ele será o homem mais poderoso do mundo. Mas enquanto Jesus Cristo for Senhor da minha e da sua vida, o poder está na nossa vida. Nós é que desfazemos as obras do diabo, obra esta que deveria ser feita com Israel. Hoje nós deveríamos apenas ser discípulos, prosélitos da nação de Israel, mas eles rejeitaram. Por isso, nós hoje somos muito mais, somos verdadeiramente reis e sacerdotes, comprados com o sangue de Jesus Cristo, para ministrar as virtudes do século vindouro. Eles rejeitaram, mas nós temos abraçado, e não vamos abrir mão. Agora, para nós concluirmos, muitas coisas nós falaremos ainda a seguir, mas aqui diz novamente, no verso 4: então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora reis sobre nós, para que nos governe, não é isso? Para que nos governe como tem todas as nações. Aí eu pergunto, para encerrar: você é crente? Um crente governado por quem? Quem é o Senhor da tua vida verdadeiramente? Por quem você está disposto a viver e a morrer? Você é um grande patriota? De qual nação você é patriota? Que Constituição você defende? Que estatuto você defende? Qual o estatuto que te livrou das encruzilhadas e de ser cavalo de Satanás? Qual o estatuto que abriu o teu entendimento e te libertou da potestade do ar? Qual o estatuto que te dá autoridade para pisar na cabeça da serpente e desfazer as obras do diabo? Qual o estatuto que garante 1000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não sendo atingido? Qual o estatuto que garante que o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia nem a lua de noite? Qual é o estatuto da tua vida, meu irmão, se tu és igreja? Então, meu irmão, como crente, não ouse respeitar nenhuma autoridade acima desta daqui.
Porque se você abrir mão para que outra autoridade reine sobre a sua cabeça, esta daqui não vai reinar. Eles me rejeitaram, Samuel. Mas eles não estavam dizendo que estavam rejeitando Deus, apenas estavam dizendo que queriam um rei. Mas um rei para que nos governe. Meu irmão, o governo da nossa vida já está descrito. Eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vós o conheceis e o recebereis, porque estará em vós, e ele vos guiará em toda a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, o seu estatuto está aí, não abra mão dele. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.